essa questão corpórea, né, da corporeidade. Então, o yoga, como é que é a visão do yoga em relação ao nosso corpo? Eu vou novamente aumentar aqui um pouquinho para vocês poderem ver o meu slide. E o nosso corpo, em uma passagem do Bhagavata Purana, ele é comparado a uma embarcação. Eu vou até recitar esse mantra aqui em sânscrito, porque eu acho ele muito bonito e assim, muito rico no significado que ele traz e como ele explica o nosso corpo. Diz o seguinte: Nrideham Madhyam Sulabham Sudurlabham Plavam Sukalpam Guru Karnadharam Maya Nukulena Nabhasvateritam Umam Bhavabdim Nataritsa Atmaha. Então, primeira coisa, o corpo humano, Nrideham, Adyam, ele é algo insuperável, no sentido de que é o melhor veículo que nós podemos ter para essa jornada, para essa travessia do oceano do Sansara. Então, primeiramente, vamos entender aqui que dentro da visão de mundo do yoga, nós somos seres espirituais, eternos, né, para colocar uma palavra assim comum, nós somos almas eternas. E essa alma eterna, ela está passando por uma experiência nesse mundo. É aquele ditado, né, que nós não somos seres humanos buscando experiência espiritual, né, que a gente é um ser humano que de vez em quando vai numa igreja, vai num templo, vai num retiro de meditação, buscando uma experiência espiritual. Não é isso. Nós somos seres espirituais que estamos passando por uma experiência humana, tá? Então, essa é a visão do yoga. Somos esses seres espirituais. E aí, dentro, para essa alma espiritual que está nessa jornada por esse mundo, não há veículo melhor, não há embarcação melhor do que o corpo humano. É o corpo que é Adyam, insuperável, tá? E ele é Sulabham, Sudurlabham. É até um jogo de palavra. Labha é aquilo que você alcança. Sulabham e Sudurlabham. Então, ele é extremamente vantajoso, Sulabham, mas também extremamente raro de ser obtido, Sudurlabham. Porque se a gente pensa na quantidade de espécies de seres vivos, né, com vários tipos de corpos aí, desde uma formiga, um mosquito, né, um inseto, plantas, peixes e mamíferos, e aí o ser humano, né, é uma minoria, somos minoria. Imagina se a gente se compara aí com a população de formigas que existem no mundo, né? Então, o corpo humano ele é muito raro de ser obtido e muito vantajoso, né? Insuperável. Então, Plavan Sukalpan é como uma embarcação muito bem construída para que nós possamos atravessar este oceano do Sansara. Então, Sansara é outro conceito interessante aí. Deixa eu aumentar de novo aqui. Sansara é esse conceito de que existe um ciclo eterno, né, de vida em que nós nascemos, crescemos, envelhecemos, passamos, né, por doenças, por dificuldades, envelhecemos, morremos. Mas a alma não morre. Quem nasce, cresce, envelhece, fica doente, morre, é o corpo. Tá? Então o corpo está nesse ciclo. E a alma está ali como passageira. E nós não necessariamente e geralmente não vamos completar todo o nosso aprendizado nesse mundo em um ciclo apenas, né? Então existe esse samsara, essa repetição de nascimento, crescimento, envelhecimento, morte, né? Esse é o ciclo chamado samsara dentro dessa visão de mundo do yoga. E aí nós podemos nós vamos aprendendo lições, vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo, e a ideia é que nós queremos atravessar esse oceano do Sansara. Tá? E o yoga, então, aliás, o corpo humano, na visão do yoga, é essa embarcação perfeitamente construída para que nós possamos atravessar o Sansara. E, bom, dentro dessa embarcação, nós temos aí as instruções e orientações aí, não só dos mestres, mas também dos textos sagrados que vão nos orientar, nos
impulsionar nessa jornada e devemos tirar proveito, usar essa oportunidade de estarmos no corpo humano da melhor maneira possível. Então, essa é a primeira ideia que eu queria trazer aqui sobre a visão que o yoga tem sobre o corpo. Não é uma visão assim limitante de que nós somos o corpo, porque isso seria extremamente limitante, né? Ou seja, aceitar que nós somos apenas um corpo material é aceitar a finitude, aceitar a morte como o fim de toda a nossa existência. Tá? Então, o yoga diz que não, nós somos seres eternos, plenos de conhecimento, de bem-aventurança, e estamos no corpo, que esse corpo, sim, é um veículo e ele é temporário, ele é limitado, mas nós não somos o corpo. Então, por um lado, essa visão de que somos seres transcendentes, seres espirituais, mas ao mesmo tempo esse corpo é valioso. Tá? Não existe assim essa. Não é que por chegar à conclusão que nós somos seres eternos, que somos almas espirituais, nem por isso nós vamos deixar de valorizar o corpo. Às vezes, dentro de um contexto religioso, nós podemos podemos ouvir pessoas falando sobre o corpo de maneira pejorativa, né? De que o corpo seria uma fonte de problemas, um símbolo de pecado, seria algo ali que você tem vergonha, que você tem, sabe, conotações muito negativas, tá? Então, dentro do sistema do yoga, não, o corpo ele é uma ferramenta, é um veículo que deve ser valorizado, deve ser cuidado, embora ele não seja o eu. A gente sabe, é como eu tenho um carro e se eu tenho um carro, eu sei que eu não sou o carro, porém eu cuido do carro. Eu limpo, eu ponho gasolina, troco óleo, né? Então, entendendo que eu não sou o carro, mas que ele é um veículo útil que eu devo cuidar, né, para que ele possa funcionar da melhor maneira. Então, essa é a primeira ideia aí dentro dessa visão de mundo. Aí uma outra ideia interessante também sobre o corpo. Corpo como carruagem. Então aqui é uma passagem de um outro texto sagrado da Índia, né? Eu vou aumentar para vocês verem também. Aqui. Da Katha Upanishad diz assim: Atmanan ratinam vidhi shariran ratamevacha buddhim tu saratim vidhi mana pragrahamevacha indriyani hayanahur vishayansteshu gocharam atmendriya manuyuktam bhuktityahur manishinaha. Vocês devem estar reparando que eu estou meio que cantarolando, né? Eu estou recitando aqui esses mantras. E toda a literatura védica, ela é colocada nessa forma de mantras ou de versos, né? Que tem uma métrica. E por terem métrica, eles podem ser cantados, eles são mais fáceis de memorizar. E, tradicionalmente, esse conhecimento era passado via oral, não era escrito, né? Levou muito tempo para o conhecimento védico ser colocado no papel escrito. E a tradição até hoje na Índia é de aprender ouvindo, né? Então, aqui tem uma outra visão sobre o corpo como uma carruagem. Inclusive, o texto que eu mencionei no início, né, a Bhagavad Gita, ela traz implícita essa analogia, porque o protagonista ali, Arjuna, que era um príncipe guerreiro, ele está numa carruagem, a carruagem dele tem cavalos brancos, né, são 5 cavalos ali representando os 5 sentidos, e o fato de serem cavalos brancos, né, também dá uma ideia de que os sentidos dele estavam purificados, e ele tem, então, esses 5 sentidos, 5 cavalos ali que estão puxando, e tem as rédeas, é claro, e tem o condutor da carruagem, que é Krishna, que é quem vai falar a Bhagavad Gita para esse guerreiro Arjuna. Então, Krishna é Deus manifesto aqui na Terra, presente na frente de Arjuna, instruindo a Bhagavad Gita, que é esse tratado tão importante sobre yoga. E a gente pode ver nessa analogia, que eu ainda não traduzi para vocês, eu vou traduzir já já, né? A gente pode ver que a situação de Arjuna, desse guerreiro ali, na Bhagavad Gita,
reflete o que nós vamos agora ouvir aqui sobre a tradução desse verso. Então, Atmanan Ratinam Vidhi. Saiba que o, o, o eu, a alma, ela é o passageiro na carruagem. Tá? Shariram Ratam Evatu. E a carruagem em si é o nosso corpo. Então, o corpo como uma carruagem, nós, a alma espiritual, como os passageiros naquela carruagem, e aí nós temos os cavalos, né, como os sentidos, que vão cada um atrás dos seus objetos. Os olhos, eles querem ver formas bonitas, os ouvidos querem ouvir músicas agradáveis, sons agradáveis, né, o olfato que quer perfumes, a língua quer saborear alimentos agradáveis. Ou seja, cada um dos sentidos, eles estão buscando seus objetos. E esses cavalos estão puxando. Só que a gente não pode deixar eles correrem soltos, né? Cada um ali descontroladamente correndo numa direção. Então, é importante termos a rédea. E a rédea é comparada à nossa mente, enquanto que o condutor é comparado ao intelecto. E aqui é interessante essa distinção entre mente e intelecto, né? Que no Ocidente a gente não faz essa distinção, a gente usa de maneira intercambiável essa ideia de mente e intelecto. Então, a nossa mente, ou a palavra manas no sânscrito, ela se refere ao pensar, sentir e desejar. É assim, eu gosto disso, eu desejo isso, ou eu não gosto daquilo, eu quero e não quero, tá? Eu sinto. Então, isso é a função, são as funções da mente. E numa criança novinha, uma criança aí de 2, 3 anos, a gente vê que a mente predomina, porque o intelecto está se desenvolvendo, né, na criança. Então, a mente predomina. E se você fala assim para a criança, olha, você tem que comer os legumes aqui porque faz bem. Ela fala, eu não gosto, não quero, tá? E acabou. Então, o argumento é esse, gosto, não gosto, quero, não quero. E é difícil entrar no mérito de o que vale mais a pena e assim ter esse discernimento, né, que é típico do que em sânscrito é chamado de buddhi, que a gente traduz como intelecto. Então, manas, sentir, pensar, desejar, enquanto que intelecto é esse discernimento, que de repente eu estou com vontade de tomar um sorvete, mas eu estou com dor de garganta e falo, não, hoje é melhor não tomar. Tá? Então, tem o desejo ali, mas tem o intelecto que vai dizer, vai discernir, vai dizer, bom, eu estou com vontade, mas hoje não é, né, não vale a pena tomar sorvete porque pode piorar aqui a minha dor de garganta. Só um exemplo bem simples, né, para diferenciar manas de Buda. Então, manas é a mente como esse aparato sutil que nos permite pensar, sentir, desejar. E acima da mente, temos o intelecto que permite controlar e direcionar os nossos pensamentos. E, por sua vez, então, olha só, os cavalos são os sentidos, a mente como as rédeas, e o condutor é o intelecto que tem as rédeas em suas mãos. Tá? E aí tem o passageiro que está ali na carruagem, que é a própria alma. Então, ou seja, nós não somos o corpo, e também não somos a mente, e também não somos o intelecto, nem os sentidos, né, que eu pulei. Então não somos nem o corpo, nem os sentidos, nem o intelecto, nem a mente. Nós somos o ser espiritual que está ali como passageiro naquela carruagem. Tá? Então, tudo isso são instrumentos que nós temos. A nossa mente, o nosso intelecto, nossos sentidos, são faculdades que nós temos para navegar nesse mundo. Voltando para a analogia do barco, né? Navegar. Ou são ali o que nós temos na carruagem, né? Os cavalos, a carruagem em si, as rédeas, o condutor, que vão nos direcionar nessa vida, para que a gente possa realmente conduzir a nossa vida na direção que nós desejamos e não deixar os cavalos soltos, correndo, né? Descontroladamente rumo ao precipício. Tá? Então, o yoga nos dá, um dos sentidos da palavra yoga é justamente isso, né? De controlar nossos sentidos, direcionar nossa mente e fazer essa conexão interior. Então, estou vendo que já tem algumas perguntas aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar mais um pouquinho, vou dar mais uma analogia
e daí eu vou abrir espaço para vocês perguntarem, tá bom? Acho que com perguntas e respostas a gente enriquece muito aqui a apresentação, é muito mais agradável, né, e proveitoso. E aí, então vou só dar mais uma analogia para vocês terem aí essa visão, né, para completar essa visão de como que o yoga percebe o corpo. E aí eu vou voltar aqui para ver essas perguntas e também vocês podem fazer outras perguntas na sequência. E agora o corpo como um computador. Então, aqui eu coloquei 5 níveis de 5 camadas, né, que aparecem nesse texto chamado Taittiriya Upanishad. Então, é Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Jnanamaya Kosha, Vijnanamaya Kosha e Anandamaya Kosha. Tá bom? Então, são 5, vou falar um pouquinho sobre o que é isso. Nosso corpo ele pode ser comparado a um computador, a um laptop. E assim, quando a gente tem um computador, como eu estou aqui na frente de um falando com vocês, né? A parte que a gente consegue tocar, né? Essa parte externa do computador é como esse Annamaya Kosha, essa camada externa. Então, cada um desses coxas é como se fossem camadas, revestimentos, uma bainha, tá? Então, a alma está lá dentro. Mas aí existe o revestimento mais externo, que é esse Annamaya Kosha. Ele é feito de quê? Ele é feito de carne e osso mesmo. Annamaya significa literalmente feito de alimento. Então, o alimento que a gente ingere, né, que forma aqui os tecidos do nosso corpo. Então, o corpo físico. Essa é uma dimensão que nós temos. Aí, o computador também tem uma dimensão física, que você consegue pegar ele na mão, consegue tocar nele, né? Tem os componentes ali todos que são palpáveis. Mas o computador não é só isso. Então, nós temos um segundo nível, que é Pranamaya Kosha, que seria a parte energética, o nosso corpo energético. E o computador também. Eu tive que, antes de começar aqui a nossa live, eu fui lá para ver se estava mesmo conectado na tomada, porque senão a bateria pode acabar no meio da live, né? Imagina só. Então, nosso corpo também, a gente tem que estar sempre alimentando, tem que estar sempre respirando, tomando água, porque a gente precisa energizar o nosso corpo, né? Então, existe um corpo energético também. E aí, depois tem mais 3 ali, que eu poderia entrar em detalhes aqui. Jnana Maya, que seria esse corpo mental, no sentido do sentir, do pensar, do desejar. O Vijnana Maya, que é o corpo intelectual, a dimensão intelectual. E Ananda Maya, que é a dimensão mais próxima da nossa natureza eterna, como um ser plenamente bem-aventurado. Tá? Então, mas vamos simplificar aqui e dizer que esses outros 3 aí, o Jnana Maya, Vijnana Maya e Ananda Maya, eles são como software, ou os diversos softwares que a gente tem no computador, que não são palpáveis. Você não consegue sentir, você não consegue segurar na sua mão ali o software, mas você sabe que ele existe, né? Se não existisse, né? Então aqui eu estou usando diversos softwares para poder falar com vocês. E embora eu não consiga ver, não consiga sentir o cheiro deles, não consiga tocar, não consigo perceber com nenhum dos meus sentidos, mas eu sei que eles existem porque eu estou aqui falando, estou vendo as mensagens de vocês chegando no chat, né? Então eu sei que o software está ali, está funcionando, embora eu não consiga ver ou perceber com nenhum dos meus sentidos. Da mesma forma, nosso intelecto, a nossa mente, né, os nossos sentimentos e tantas outras coisas que não são perceptíveis a olho nu ou não podem ser percebidas por nenhum sentido nosso, mas nós sabemos que eles existem. Eu sei se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu estou ansioso, certo? Embora não tenha como colocar isso numa balança nem no microscópio para examinar. Então, yoga vê também o nosso corpo nessas várias dimensões e, de acordo com isso, o yoga nos dá ferramentas para trabalhar essas várias dimensões. Então, uma prática de yoga completa, ela vai cuidar do corpo físico, também do nosso corpo energético, também do nosso corpo emocional, da nossa dimensão intelectual e, finalmente, vai trazer essa
esse preenchimento, essa felicidade que a alma busca por natureza.